Instituto Senai, Inovação em Materiais Avançados, com o senhor César. Por favor, senhor César Guerreiro, boa tarde. Cara, a comunicação aqui fica um pouco difícil, porque eu não escuto o que eu estou falando, tá? Então, se vocês não estiverem escutando alguma coisa, dá ok, beleza? Primeiro deixa eu me apresentar, eu sou César Guerreiro, eu tenho uma experiência bastante grande em protótipos. Eu fui encarregado de construção de protótipos de uma montadora, entendeu? Passei dessa montadora durante quase 20 anos trabalhando em desenvolvimento de produto. Saí dessa montadora, fomos trabalhar com desenvolvimento de moldes protótipos, desenvolvimento de produtos, moldes para fazer injeção de poliuretanos, entendeu? Depois, uns anos vendo isso aí, eu acabei indo trabalhar numa empresa transformadora de compósito, entendeu? Tive uma experiência bastante grande fazendo moldes de RTM, de infusão, ok? E depois fui contratado pelo Senai para trabalhar com desenvolvimento de produto. Então eu passei 20 anos no Senai, trabalhando com desenvolvimento, dando aula sobre desenvolvimento de produtos. Onde vocês vão ver alguns cases aqui, eu vou mostrar alguns cases desenvolvidos em sala de aula, entendeu? E agora estou trabalhando no distrito de inovação do Senai, lá em São Bernardo do Campo, ok? Beleza. Fazer uma explanação sobre moldes e protótipos, com as suas dificuldades. Então vai ter moldes, por exemplo, que não é protótipo, mas vamos falar um pouquinho das suas dificuldades desse molde, entendeu? Então, todos esses produtos que vão ser apresentados aqui são cases que foram realizados por mim, com alguns parceiros. Só tem uma apresentação aqui que nós, na realidade, eu acabei importando no Pisteresse, mas simplesmente para a gente com o objetivo de mostrar o que é uma fase de desenvolvimento de produto, tá ok? Então, começo com definição aqui, tá? Então vamos definir moldes, é bom definir isso para ficar claro as coisas, tá? Então, o que seria um molde? Dispositivo capaz de reproduzir peças. A gente vai se usar dessa ferramenta quando nós queremos repetir peças, tá? Seja ela de poliuretano, seja ela de termoplástico, seja ela de material de compósito, nós precisamos reproduzir, nós precisamos de moldes, tá ok? E aqui nós temos essa primeira cavidade aqui, é uma cavidade para injeção de termoplástico, entendeu? E ela tem uma característica aqui, apesar de não precisar de gaveta nesse molde, esse produto ele é muito complexo pela linha de fechamento do molde. É uma linha de fechamento bastante cheia de curva, é bem conhecido aqui de vocês, aí para quem gosta de jogar videogame e tal. Então essa configuração, essa linha de fechamento se torna esse molde relativamente complexo em termos de fechamento do molde, entendeu? Então isso se torna um molde um pouco dificultoso quando você pensa numa linha de fechamento plana, ok? Essa segunda imagem aqui é uma imagem que já é um fechamento plano e tem uma dificuldade muito grande de abrir esse molde, porque isso aqui é um molde de uma tampa, entendeu? E quando você pensa em tampa, você pensa que tem uma rosca interna, e como que você vai desmoldar essa tampa? Entendeu? Tá? Você tem duas maneiras de desmoldar essa tampa. Primeiro, que a gente chama de extração forçada, entendeu? Você acaba utilizando da capacidade do plástico ter uma memória elástica, entendeu? E aí você força e sai. Mas também não pode abusar muito. Se você é uma rosca que você precisa de pressão e força, isso não funciona. Quando você precisa de uma rosca, entendeu? Que seja essa necessidade de fechar e transportar força nesse fechamento, você precisa do núcleo rotativo. Então esse molde ele tem uma linha de fechamento muito simples, que é um plano fácil de fazer, só que obrigatoriamente eu tenho a necessidade de um núcleo rotativo, tá? Mas como é um núcleo rotativo, tal? Esse miolinho aqui no meio, a cada injeção que você faz, ele vai rodar para soltar a rosca desse cara para depois você abrir o molde, ok? Você imagine só produzindo tampa de refrigerante, que eu preciso de um esforço legal para não vazar gás.
e eu tenho lá 96 cavidades, entendeu? 96 tampas por injeção. E aí você precisa do quê? Você tem um sistema de rotação, né, de núcleo rotativo, que vai movimentar 96 machos nesse produto para conseguir soltar essa tampa. Legal? Aquela terceira cavidade ali já é um molde muito utilizado para desenvolvimento de protótipos. Que é um molde de silicone. Então, na fase de criação, na fase de elaboração de produto, muitas vezes, eu preciso ter uma reprodução de pequenas séries. Entendeu? E aí nós temos o quê? Opa! Trabalhar com molde de silicone é um processo bastante interessante. Eu consigo ter uma produção, uma pequena escala de produção e conseguir trabalhar com material de peça aqui, um poliuretano sem agentes de expansor e conseguir produzir aí algumas centenas de peças por cavidade. Tá? Aquele último slide ali já é um molde de vácuo formagem. Tá? Muito comum na gente, para pensar em molde de vácuo formagem, nós vamos pensar aí em moldes para embalagens e tal, entendeu? E nesse caso aqui é uma embalagem para transportar, para exportação de figo. Isso foi um desenvolvimento que nós fizemos, entendeu? Achamos, tinha um produtor de figo que tinha interesse de exportar a fruta e tinha dificuldade, que se amassava o fruto e tal. E aí nós desenvolvemos esse molde, entendeu? Que é capaz de fazer o quê? Coloca a fruta, não amassa, monta todo um pallet e aí você não tem problema de amassamento de fruta. Ok? Vamos definir protótipo. Quando se fala em protótipo, tem protótipo para muitas coisas, mas todos os protótipos têm um objetivo, que é, entendeu? Que é uma peça que vai ter como objetivo de fazer a prova do projeto. Bom, você faz um projeto muitas vezes, um projeto que você quer fazer uma aprovação visual. Muitas vezes você quer fazer um projeto que você precisa validar uma matéria-prima. Muitas vezes você tem várias situações que você precisa validar esse produto. E aí você faz o quê? Você faz um protótipo. Hoje, com as novas tecnologias, você tem possibilidade de validar isso, talvez de forma virtual, entendeu? Tá? Mas nem sempre isso é possível. A gente vai ver mais detalhes mais para frente, tá? Essa primeira imagem aqui é uma imagem que a gente acaba desenvolvendo. Eu faço um trabalho, quando eu estava aula para o técnico e para a faculdade, a gente acabava fazendo esse desenvolvimento, entendeu? De um carrinho, entendeu? E aí nós podíamos, nesse desenvolvimento desse carro, acabava passando por várias etapas, entendeu? Avaliação virtual, avaliação visual. Eu precisava produzir peças usinadas, peças impressas 3D, entendeu? E aí, mas essa imagem aqui mostra uma foto virtual do conjunto da parte do chassi aí. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela lá. Essa segunda imagem já é uma peça, entendeu? Que é usinada, ok? Então essa peça aqui é uma forma de obter protótipo. Hoje você fala assim, vou obter protótipos. Cara, vamos fazer por impressão 3D. Lógico, impressão 3D é lindo, maravilhoso, ela facilita, é uma ferramenta fantástica, entendeu? Mas tem outros processos, entendeu? E a usinagem CNC num material, numa placa de poliuretano, é uma das possibilidades, entendeu? Que garante boa qualidade, garante dimensional perfeito, entendeu? Tá? Só que requer algumas técnicas, né? Vocês estão vendo aqui uns taruguinhos fora da roda aqui, ó. Esses taruguinhos são uma geometria, entendeu? Que auxilia no processo de usinagem. A nossa maquininha era uma maquininha com 4 eixos de usinagem, que me possibilitava usinar essa peça com facilidade. Ok? Essa terceira imagem é simplesmente demonstrativa. Isso aqui é uma peça por impressão 3D, uma tecnologia antiga chamada Objet, que permite construir
peças em camadas de 16 microns de espessura, entendeu? E pode me possibilitar fazer essas maravilhas que só a impressora 3D possibilita. Tá? Todas essas engrenagens giram e não são montadas, tá ok? E aquela última imagem é um resultado, entendeu? De um modelamento num bloco de isopor, um processo manual, entendeu? Que eu faço esse processo para garantir, para ensinar os alunos como garantir simetria, como garantir uniformidade, e depois eles fazem uma aprovação visual nisso. Mas para chegar nisso eles fazem um estudo, fazem, entendeu? Todo um desenvolvimento, um cuidado, porque esse desenvolvimento tem que caber aí na escala 1 para 10, 2 pessoas de 2 metros, tá ok? Beleza? Vamos lá. Aqui eu vou mostrar uma cadeia de moldes, entendeu? Alguns processos que é muito utilizado nessa fase de desenvolvimento de produto, entendeu? Essa aqui é uma cavidade, entendeu? Está no molde de injeção, entendeu? Essa cavidade é feita em resina epóxi, tá? E aí eu tenho... por que eu faço isso? Muitas vezes você tem a necessidade de produzir uma pequena produção que você tem que injetar, e eu vou falar um pouquinho mais para frente lá, sobre... seria um protótipo que eu classifico como um protótipo estrutural. Eu preciso que ele seja injetado de acordo com o projeto, de acordo com o material do projeto e pelo processo previsto no projeto. Então eu tenho que produzir uma cavidade. E uma das possibilidades de produzir essa cavidade é através de resina epóxi. Ok? Esse segundo slide, desenho aqui, né, é um modelo virtual sendo preparado para impressão 3D. Para mim chegar àquela cavidade aqui, essa primeira cavidade, obrigatoriamente eu preciso de um modelo, entendeu? Ao contrário, que eu pego um aço e usino uma cavidade, quando você trabalha com aplicação de resina epóxi, você tem a necessidade de ter um modelo físico, entendeu? E aplicar a resina em cima, sobre esse modelo físico. Então aqui, eu já tinha modelado, é uma tampa de copo essa peça aqui, eu já tinha modelado essa tampa, e aí, modelado virtualmente, e aí eles estão fazendo o quê? Estão criando as camadas, tal, para fazer o quê? Para fazer impressão 3D. Obtiveram a peça por impressão 3D, foi achada uma linha de fechamento, foi aplicado a resina epóxi, tanto na matriz quanto no pulsão, entendeu? Montaram isso dentro de um porta-molde e colocaram na máquina de injeção. Aí vocês falam para mim, podem me perguntar, mas quantas peças conseguem nisso? Isso depende muito da resina, a resina que está sendo injetada, entendeu? Da geometria da peça, porque isso acaba influenciando no outro. Mas já chegamos a produzir assim, peças desse jeito, mais de 150 peças numa cavidade dessa aí. Tá? Ali na frente é um moldezinho de metal feito por impressão 3D através do processo sintetização a laser, tá? Então é um processo muito interessante quando eu preciso ter uma grande quantidade de peça protótipo, tá? Uma das vantagens desse molde, de trabalhar com essa tecnologia, que eu falo para você que aqui acho que está a ferramentaria do futuro vai passar por isso aqui, porque você consegue trabalhar aqui, quando você fala em injeção de termoplástico, a gente imagina o seguinte, opa, tem muitos termoplásticos que eu só vou conseguir ter uma produção grande de termoplástico se eu tiver um sistema de refrigeração, ok? E como se faz refrigeração hoje no molde? O cara pega um bloco de aço, broca, fura aí para a água ficar circulando nesse cara, ok? Nesse processo de impressão 3D, eu posso ter minha cavidade, meu canal de refrigeração acompanhando a cavidade. Isso me permite fazer por impressão 3D. E o que pode dar resultado? Qual vai ser a vantagem disso? Eu posso ter ciclos menores, entendeu? Porque meu sistema de refrigeração vai ser mais eficaz. Ok? A última imagem ali
também é uma cavidade de molde feito por impressão 3D, só que no material polimérico. Tá? A condição disso me faz o quê? Me faz eu ter uma limitação de produção. Porque o material polimérico, na cavidade, entendeu? Vai me dar menor durabilidade que um aço. Tá ok? Beleza? Mas é perfeito. De repente, o que nós estamos pretendendo é uma pequena quantidade de peça. Entendeu? Então isso pode nos atender. É lógico que quando você faz essas cavidades de materiais poliméricos, entendeu? Tanto por impressão 3D quanto com resina epóxi, você vai ter limitações nesse processo. Limitações que eu te falo não só da quantidade de peça produzida, mas tem uma dificuldade de dispersão de calor. Entendeu? Os materiais poliméricos, ele retém, ele segura a temperatura, dificulta a troca de calor. É tudo que isso não é nada de bom quando você está produzindo, você quer uma produção maior. Quando você quer uma produção maior, obrigatoriamente você precisa de troca térmica. E os materiais poliméricos não vão trazer essa condição. E aí nós vamos pensar em classificação. Deixa eu voltar um aqui, peraí. Entendeu? E eu falo em classificação de protótipos. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tá. Vamos pensar em classificação de protótipos. Por que classificação de protótipos? Que depende, eu faço classificação de protótipos pelo seguinte, porque eu posso ter um protótipo que, depende da classe que ele entrar, eu vou ter um molde diferenciado, entendeu? Eu vou investir mais no molde ou menos no molde, dependendo da etapa que está sendo construído. E aqui eu mostro algumas etapas, alguns processos aqui, tá? Essas peças aqui, primeiro slide, me mostram umas peças feitas por impressão 3D, que eu consigo fazer aqui, fazer uma montagem, eu consigo visualizar se o meu projeto funciona, tá? Tranquilamente. Essa imagem do centro, isso foi um protótipo que construímos. Isso aqui é escala 1:1, tá? Esse carro foi um projeto de um carro urbano para uma pessoa, entendeu? Elétrico, eram 2 motores na roda traseira. Existia toda uma mecânica e uma eletrônica funcionando muito bem, mas eles precisavam de uma carenagem. E aí veio uma demanda para a gente produzir isso em 2 meses de trabalho. Modelamento, molde e produção de peça. Tá? Eu diria que esse trabalho muito mais técnico, né, foi a necessidade de administrar esse projeto, detalhadamente. A cada dia se avalia quanto se avançou nesse projeto para se chegar a isso. Tá? Esse modelamento foi feito no isopor, tá? A gente vai ver uma comparação mais para frente ali. E lá mostra, por exemplo, que a impressora 3D atinge qualquer segmento econômico. Tá? O pessoal calçadista ali também se trabalha com impressão 3D. Tá? Provavelmente a gente encontrar aí as empresas que fornecem poliuretano para calçados, deve encontrar, por exemplo, aí a necessidade de compartilhar, por exemplo, com essas ferramentas de poliuretano, essas ferramentas de impressão 3D para obter calçados. Tá? Vamos lá. E nessas classificações que eu falo, de impressão 3D, eu classifico em protótipos virtuais, protótipos visuais, protótipo dimensional e estrutural. O que seria cada um desses? Entendeu? Vamos lá. O que seria um protótipo virtual? Cara, são protótipos, eu estou na primeira fase, iniciando a fase de desenvolvimento, entendeu? De criação, entendeu? Muitas vezes uma demanda de uma necessidade de produzir uma determinada peça ou um conjunto de peças. E aí você faz o quê? Você modela essas peças individualmente e fazemos a montagem disso. Vamos comparar se monta ou não monta, se vai ter interferência, se não vai ter interferência. Tá? Esse projeto é um projeto que foi desenvolvido com o pessoal, com os alunos do técnico e da Faculdade Tecnológica do Senai, entendeu? E aí a gente produzia um carro para 2 pessoas, entendeu? Composto por 7 peças. Tá? E aqui estão algumas delas: pneu,
roda, chassi, semi-eixo. E que seria um protótipo virtual? Eu vou lá, trabalho isso em CAD, entendeu? Modelo isso em CAD. Esse CAD pode ser um SolidWorks, pode ser um NX, pode ser tantos outros aí, entendeu? E aí eu faço uma avaliação em CAE. Eu posso obter volume disso, eu posso obter, entendeu? A massa desse material, eu posso fazer a montagem, eu posso fazer várias situações que eu vou avaliar esse cara virtualmente, sem grandes gastos, sem grandes investimentos manuais, materiais a molde, por aí afora. Ah, eu provei isso, funcionou, está de acordo, eu passo para uma próxima etapa, ok? Entendeu? Essa imagem aqui que vocês estão vendo na roda entendeu? É uma maneira de facilitar nosso processo de usinagem, tá? Como eu citei lá anteriormente. E aí quando ele monta lá, você monta o chassi final, você vê lá os taruguinhos ali, ó, que a gente desconsidera para avaliação de montagem, tá? Está tendo interferência, mas a interferência prevista. E aí nós precisamos de uma outra categoria que seria os protótipos visual. O que seria isso? São fases do projeto que a superfície não está definida. Os carros passam muito bem por isso, tá? Essa fase é uma fase que a gente acaba se utilizando muito trabalho manual, tá? Esse primeiro modelo aqui que foi puxado da internet aqui, mostra um carro, entendeu? Feito em clay. Esse modelo tem muito trabalho manual nesse cara, apesar que a tecnologia hoje está se avançando, está facilitando muito esse processo. Então você faz um lado do carro, faz essa aprovação visual disso. Lógico que aí não tem só aprovação visual, isso tem que respeitar a distância entre eixos, distância entre rodas, respeitar como é a ergonomia das pessoas que estão aí dentro, tá? E aí você faz o modelamento disso aí, um lado, ok? E aí depois se faz o quê? Se faz um escaneamento dessa superfície que está pronta, faz um espelhamento dessa superfície, faz um programa de usinagem, um CNC apropriado para isso, e faz a usinagem do outro lado, tá? E aí você tem um carro simetrizado. Então a simetria hoje se faz nesse processo, ok? Isso não quer dizer que o carro está pronto. Depois você pode usinar esse carro do outro lado, ele está simétrico, e ainda você achar a pessoa responsável pela aprovação desse projeto, ele vai olhar esse carro, ainda vai falar assim, pô, mas vamos mexer aqui, mexe lá, sobe linha, baixa linha, tem todo um retrabalho do que vai acontecer nesse processo ainda, tá? E ali nós temos o nosso modelo que foi produzido lá em 60 dias, que é uma fase dele que nós substituímos o clay por isopor, tá? Então, o modelamento daquele carro ali, ó, foi feito no isopor, o isopor com uma densidade maior, mais elevada, não é comum de se encontrar, e aí foi modelado esse carro aí. No caso desse carro, nós não tivemos muita oportunidade de mexer depois de modelado, porque não tinha tempo de mexer nesse carro, mas podia ser trabalhado no isopor. Lógico que no isopor, a dificuldade de você estar mexendo, subindo, voltando linha e tal, fazendo uma aprovação visual, é muito mais difícil que no clay. O clay te dá facilidade de fazer essa operação. E no isopor é mais difícil você ficar mexendo, tá? Se você arrancou o material, para você voltar a colocar material no isopor não é tão simples, entendeu? Aí você passou uma cola, é fácil, cola mais uma placa, tira de novo. Mas onde você colocou a cola fica mais rígido. Aí você vai modelar, tem problema com aquela condição, tá ok? Então, a gente vai trabalhar com isso também quando você tem uma geometria mais definida. Protótipo dimensional. O que seria um protótipo dimensional? São protótipos que muitas vezes eu obtenho na impressão 3D, entendeu? E aí eu consigo avaliar, medir essa peça, consigo montar com a contrapeça, ok? Opa, montou, funcionou, mesmo que o material utilizado não seja o previsto no projeto final. Essa segunda imagem aqui é uma peça que é utilizada
é uma peça que é utilizada no motor do caminhão Mercedes, que é prevista em aço forjado, já foi feita num material para o processo de estereolitografia, que me possibilita até montar no caminhão. Consigo até fazer o movimento de você esticar a correia, tirar a correia, ok? Eu consigo avaliar se ela, com essa montagem, com essa peça, eu consigo avaliar se essa peça vai interferir com a contrapeça ou não. Se vai interferir quando eu esticar a correia disso, ela vai bater numa terceira ou quarta peça. E aí toma uma decisão se eu continuo com o projeto ou não. Tá? Então os protótipos visuais me dão essa possibilidade de avaliar, analisar a contrapeça por aí afora. A terceira imagem ali é um molde em silicone. Mas o que tem a ver esse molde em silicone com o protótipo dimensional? Muitas vezes está numa fase do projeto que você precisa tirar uma pré-série. Você não está exigindo ainda que aquela peça na pré-série seja uma peça definitiva, no material previsto. Você quer simplesmente analisar o quê? Eu preciso fazer um dispositivo, eu preciso, ela monta. Você precisa fazer algumas avaliações, mas ainda não exige a resistência estrutural, vamos dizer assim. Tá? Aí você pode fazer um moldezinho de silicone, tirar algumas peças dessa aí, abastecer essa pré-série e checar se está tudo bem ou não. A última imagem também cai nessa categoria de reproduzir pequenas peças, tá? Mas ali vocês verificam que tem uma parte em resina rígida, entendeu? Em epóxi, e uma parte em silicone. Por que essa concepção? Quando você trabalha com molde de silicone com cavidades muito grandes, o que acontece? Você vai lá, você faz isso numa bancada, pô, legal, faz a matriz, faz o macho, entendeu? Tira a peça de prova, ficou tudo bem. E aí você precisa reproduzir essa peça. Você pega esse molde, que é flexível, coloca numa bancada de madeira toda torta, empenada, ela vai copiar essa madeira. Aí você vai tirar a peça o quê? Deformada. Okay? Para evitar essa condição, a gente pode fazer uma matriz rígida e um macho flexível em silicone. Legal? Isso é uma solução para peças grandes, peças um pouco maiores, não era o caso dessa aqui. Essa peça é um rastreador cardíaco, tá? Isso aqui trabalhamos com o pessoal que trabalhava no Dante Pazanese e tal, e aí fizemos esse rastreador cardíaco aqui. Tá? O que seria um protótipo estrutural? Pessoal, o protótipo estrutural é o seguinte, o cara definiu no projeto que ele vai utilizar poliamida com 30% de fibra num processo de injeção. Para avaliar o quê? Se ela vai resistir aos esforços que vão ser aplicados ou não. E aí eu preciso fazer o quê? Cara, não tem outra ideia, não tem outra possibilidade. Eu preciso fazer essa peça injetada com poliamida com fibra de vidro. Ok? E aí não tem jeito. E aí nós temos aquela cavidade feita por sinterização a laser. Tá? Quer ver uma vocês têm uma ideia melhor sobre o que seria um protótipo estrutural? Vou imaginar que nós resolvemos fazer aqui, substituir a vareta de óleo do carro, entendeu? Medidor de óleo do carro, que você enfia lá dentro, entendeu? E, medir o óleo, tiro, está no nível, não está, correto? Vou substituir esse metal dessa vareta por uma poliamida com fibra de vidro, por exemplo, material polimérico. Cara, o que sofre essa vareta? Ela sofre ataque químico do óleo quente, né? Ela sofre tanto químico do óleo quanto temperatura térmica. Então, se nós formos fazer um protótipo dessa vareta, ele vai ter que ser injetada com material previsto. No caso aqui, fictício, seria uma poliamida com fibra. Ok? Então, mas obrigatoriamente você vai ter que fazer um molde de injeção para isso. Legal? E aqui mostra algumas imagens daquele molde, nas primeiras imagens que nós passamos lá. Isso foi um trabalho de aluno, um grupo de alunos, que eles precisavam produzir uma tampa para um copo pré-existente. Aí eles modelaram a tampa por impressão 3D, obtiveram a peça física, e da peça física foi produzida uma cavidade em resina epóxi. Tá? E aí foi produzido uma quantidade de peças
E aí, nessa técnica aqui, não dá para você abusar da resina epóxi, né? Aí você começa uma técnica de quê? Opa, como é com uma dosagem pequena, entendeu? De resina, até vai um pouquinho mais, até você encher a cavidade, dar um pouquinho de pressão lá, de contrapressão, para conseguir uma peça injetada, tá ok? E aí você consegue avaliar, nesse caso aqui, essa peça foi feita em TPU, né? PU termoplástico, tá? E a outra ali, ó, a última, foi um trabalho de substituir essa polia, uma polia de máquina de lavar roupa, substituir, entendeu? Essa polia, entendeu? Que é alumínio, entendeu? Substituir por poliamida com 30% de fibra, tá? Isso também foi um trabalho de conclusão de curso, entendeu? O aluno ele não conseguia visualizar, ele era um ferramenteiro que trabalhava na injeção dessa peça de alumínio e ele ficava abismado por quantidade de retrabalho, entendeu? Sei que lá, tal. E ele fez um projeto de produzir uma peça em poliamida. Aí, quando você pensa em substituir um metal com material polimérico, você tem que pensar o seguinte: primeira coisa, as diferenças de propriedades entre um material e outro são gigantes. Um mais flexível, outro mais rígido, por aí afora. Então você tem que pensar no quê? Você tem que pensar em, primeira coisa, mudar a geometria dessa peça. Ela ser mais robusta, maior, com mais nervura. Cada peça vai ditar um pouco essa condição. E a primeira coisa que nós fizemos foi aumentar a quantidade de raios, entendeu? Na peça para resistir esse esforço. Aí foi feita uma cavidade de resina epóxi, entendeu? Nesse caso com gaveta, para conseguir aquele rasgo interno que no alumínio era usinada, nós queríamos que essa peça saísse pronta, onde que vai entrar a correia, entendeu? Foi produzido 4 gavetas ali para conseguir a injeção dessa peça, ok? Opa! E agora uma polêmica, né? A gente fala muito em produção ponte. E aí existe uma polêmica entre você. O que seria a produção ponte? Pô, fiz o protótipo, mas o protótipo foi aprovado, legal. Só que minha produção, vou precisar de 1.500 peças dia. Tá, vamos imaginar. Ou 500 peças dias. E aí, é na fase ainda onde a engenharia de produção não está adequada. Entendeu? Falta, entendeu? Tá chegando esse produto novo para produção, entendeu? E como obter essa peça, esse lote de peça, tá? Isso seria a produção ponte entre o protótipo e a produção final, tá? Hoje existe um segmento que trabalha muito com impressão 3D, diz que é possível chegar a isso por impressão 3D, tá? E outros dizem que não é possível, só vai conseguir isso pelo molde protótipo. Pela experiência que eu tenho, o que vai definir um caminho ou outro nesse caso, vai depender muito da geometria da peça, do tamanho dessa peça, ok? Se for peça pequenininha, talvez a impressão 3D atenda essa demanda. Se for uma peça maior, com mais dificuldade, só um molde protótipo vai resolver esse problema, ok? Pessoal, foi essa a proposta para a apresentação. Espero que vocês tenham ganhado alguma experiência nesse sentido. Se vocês precisarem, por exemplo, alguma explicação maior, talvez uma experiência, quero ver essas peças, quero ver esse molde. Nós temos alguma coisa no nosso stand do Senai, entendeu? E muito obrigado por ter escutado aí.